Olá pessoal, Fábio Akita. O último vídeo sobre ambiente dev em Ubuntu deu bastante trabalho para fazer, mas parece que vocês gostaram. Em 2 dias ele já ultrapassou os views do vídeo anterior, e isso porque o diabo tem 1 hora e 20 minutos. Esse vídeo foi bem sofrido de fazer e me custou aproximadamente umas 40 horas de trabalho. Eu tive um problema técnico que me fez varar quase 2 noites e atrasou o lançamento em quase 2 dias. Por isso eu acabei lançando só sexta-feira passada. Meio que sem pensar, eu fui compartilhando o que estava acontecendo nas stories do meu Instagram e Facebook. Então quem me segue nas redes sociais viu acontecendo em tempo real. Aliás, se vocês ainda não me seguem, agora é uma boa hora para fazer isso. Como curiosidade de bastidores, eu fiquei com vontade de explicar o que aconteceu e como eu resolvi o problema. Se por acaso vocês tenham interesse de como funciona o Adobe Premiere, mas em paralelo eu pensei no vídeo de hoje por causa dos comentários que alguns de vocês me mandaram em privado. Como esse vídeo é dividido meio que em 2 partes, se a parte mais técnica de edição de vídeo não interessa tanto, então pulem para esse tempo aqui embaixo para ir direto para a segunda parte. Alguns me deram boas dicas, outros mandaram sugestões meio enlatadas. Eu sei que alguns foi piada para quebrar o gelo, nenhum foi com má intenção, porém achei um bom gancho para um tipo de recomendação que, se vocês ainda não ouviram, vão ouvir centenas de vezes durante toda a carreira de vocês, e em como você organiza um pouco a resolução de problemas técnicos, que vai ser válido se você for programador também. Então, o que diabos aconteceu? Como background, eu comecei o canal em agosto de 2018, então esse é o episódio 55. Eu já editei mais de 50 vídeos em 1 ano, mas essa não é a primeira vez que eu edito vídeos. Eu já editava vídeos de forma ainda mais amadora no passado. Em 2010 eu experimentei com a ideia de tentar vender cursos em vídeo. Eu fiz uns 3 vídeos que eu divulguei pelo meu blog, eu acho que cobrei R$10, eu não lembro. Foram os vídeos ensinando Git, outro ensinando Vim e uma palestra. Porém, o volume de compra foi tão baixo que ficou claro que eu não ia ganhar a vida vendendo vídeo. Então eu liberei os vídeos gratuitamente logo depois. Eu vou deixar os links nas descrições abaixo, caso alguém tenha interesse em ver vídeo velho. Apesar de não ter viralizado nem nada, até hoje eu ainda encontro pessoas que falam que aprenderam Git por esse vídeo. Eu não lembro se foi o de Git ou o de Vim, mas um deles tinha umas 3 horas de duração. Se por acaso você aprendeu Git ou Vim por esses vídeos, mandem nos comentários abaixo. Antes disso, vira e mexe eu brincava de fazer curtas. Por exemplo, quando eu organizava a RubyConf Brasil, eu fiz alguns vídeos para divulgação. No fundo era mais uma desculpa para eu brincar com isso. Eu gosto de fazer essas coisas faz anos. A primeira vez que eu vi edição de vídeo foi quando amigos meus faziam AMV, ou Anime Music Video, no fim dos anos 90, usando 2 VCR. Sim, VHS mesmo. Fitas de vídeo tinham 2 trilhas, uma de vídeo e outra de áudio, e era possível em alguns gravadores de vídeo mais caros gravar as trilhas separadamente, então dava para colocar um VHS no primeiro player, gravar o trecho de vídeo no segundo e ir concatenando os pedaços de vídeo um atrás do outro e no fim adicionar o áudio de uma vez na trilha separada. Aliás, de curiosidade, eu disse que eu comecei esse canal em agosto de 2018, mas se você olhar no About do canal, vai ver que ele está aberto desde junho de 2007. Eu devia ter aberto um segundo canal, mas eu só escondi os vídeos aleatórios que eu subia aqui para começar a subir os do Akitando. Os links de Music Video e vídeos da RubyConf que eu mencionei ficavam aqui e eu vou manter privado para não poluir o canal, mas eu vou deixar os links nas descrições se alguém tiver curiosidade de ver. Eu mesmo cheguei a conseguir um capturador de vídeo para PC que eu ligava ao VCR e fiz meu primeiro AMV numa das primeiras versões do Adobe Premiere lá por 2000 ou algo assim. E desde então eu sempre me interessei por isso no nível de hobby. Eu nunca cheguei a tentar ganhar a vida com isso. Edição de vídeo digital segue o mesmo princípio até hoje. Numa fita você podia ter 2 trilhas, uma trilha de vídeo e outra de áudio. É a mesma coisa digitalmente, mas você pode editar em múltiplas trilhas para ser compilado em uma só no final. As coisas avançaram bastante nos últimos 20 anos. Codecs foi uma delas. Eu queria fazer um vídeo falando só de codecs de áudio e vídeo, mas só de pensar que ia virar um vídeo de umas 3 horas eu já desisto. Enfim,
Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre os bastidores do canal, mas eu posso dizer que a parte de editar os vídeos é a que menos dá trabalho. Normalmente eu levo uma média de 5, talvez 6 horas entre começar a editar, exportar, fazer upload, colocar os cards e thumbnail. Em vídeos mais simples, que não tem tanta imagem para procurar e colocar, eu demoro menos. Ultimamente eu gravo o vídeo domingo ou segunda, daí eu chego em casa terça e começo a editar lá pelas 7 horas da noite e vai até 1 da manhã, no máximo 2. Agora, o vídeo da semana passada de Linux, só a parte de edição deve ter levado mais de 20 horas. O sintoma foi assim: eu comecei a editar normalmente como sempre faço. A diferença dessa vez é que tinha um vídeo mais longo, de 3 horas, que foi a parte que eu capturei com o programa OBS. São todas as cenas do Ubuntu que eu gravei na minha tela, seguindo o script. As partes onde eu apareço e o áudio que acompanha as telas, eu já tinha gravado antes. Eu vou recortando e editando de acordo com o script. A gravação da tela ficou com 3 horas, porque tem muita parte do apt install, compilação das linguagens, que é basicamente ficar esperando só terminar. Se vocês assistiram o vídeo, devem ter visto que eu acelerei bastante essas partes para vocês não ficarem esperando. Daí eu fui cortando, sincronizando o áudio com a gravação da tela, e aos poucos eu notei que o preview ia ficando um pouco lento para iniciar, tipo um lag. Mas eu fui indo mesmo assim. Chegou uma hora, quando eu tinha editado uns 50 minutos de vídeo, que eu não conseguia fazer mais nada. Qualquer coisa travava a interface e eu tinha que fechar forçado o Premiere inteiro e reiniciar. Simplesmente não conseguia editar mais nada. Fica a dica. Quando isso acontece, como o meu sócio diria, Inês é morta. Além disso, vale lembrar, eu sou amador em edição de vídeo, eu nunca trabalhei profissionalmente com vídeo, então eu sou no máximo nível júnior, e júnior sempre se fode. Eu sei os 20% sobre edição de vídeo, que resolve os 80% dos meus problemas, e eu consigo entregar os vídeos toda semana. Lembram que eu expliquei esse conceito no meu vídeo de faculdade, versão de 22 anos depois? Veja no link acima. E eu disse que para resolver os últimos 20% vai precisar dos 80% de conhecimento que eu ainda não tenho. Essa regra é quase uma lei. E uma hora eu ia passar por isso. Qualquer um que trabalha com vídeo profissionalmente vai ver o que aconteceu e dar risada, porque foi um erro trivial para quem é sênior nisso. E sim, eu sei que no preview você deve fazer ele apresentar em metade ou 1/4 da resolução se o vídeo original for 1080p, ou até 8 ou 16 vezes menor se a resolução for 4K para cima. Também sei que é para desabilitar a alta qualidade. Também me certifiquei se a configuração de memória estava adequada com o máximo de memória reservada para o Premiere. Chequei se o cache de mídia estava apontando para o HD mais rápido, porque eu tenho um SSD SATA 3 Samsung Evo como drive principal, mas ainda tenho um HD mecânico como drive secundário. Também chequei se por algum acidente ele estava usando o renderizador de preview Mercury via software que usa OpenGL. Como eu tenho uma placa de vídeo decente, que é a NVIDIA GTX 1070 Ti, o certo é usar a versão do Mercury que usa CUDA, que é o jeito programático de usar as cores da NVIDIA. Se eu tivesse em Mac ou usando placas AMD como as Radeon ou Vega, o certo seria o OpenCL. E por último, eu sempre crio as sequences com a mesma configuração do vídeo principal que eu estou editando, ou seja, mesma resolução, mesma taxa de quadros por segundo. Tudo isso estava ok como deveria, então não era problema de configuração. Aliás, bônus para você, porque todo vídeo ou artigo sobre otimizar Premiere que você procurar vai dizer exatamente esses mesmos pontos que eu acabei de falar, então já te economizei pesquisa. Engraçado que as primeiras ideias que me vêm na cabeça, eu até sei que a probabilidade é baixa, mas o lado geek quer tentar elas primeiro. O OBS grava por padrão os vídeos em H264, mas ele coloca no envelope MKV, uma trosca, diferente do MP4, que é o container padrão hoje em dia derivado do QuickTime da Apple. Uma trosca é muito flexível para ser um container universal de dezenas de codecs. Por isso o suporte a MP4 costuma ser mais estável, porque ele é mais restrito, então fica mais fácil de dar suporte. Ao contrário, suportar matrosca direito é mais complicado. Hoje em dia, eu até acho que um editor como o Premiere não devia ter problemas com isso. Mas, mesmo assim, eu resolvi tentar fazer proxy files. Isso era uma feature do Premiere que eu sabia que existia, mas nunca tentei usar. A ideia de proxy é que se você filmar numa câmera profissional da Red, Hasselblad, como os youtubers profissionais fazem, ele vai gravar arquivos de 8K. É impossível editar 8K em tempo real e ter preview, especialmente se adicionar efeitos por cima, como adjustment layers para color grading e color correction. Por isso o comum é exportar os vídeos 8K em resolução mais baixa que o 1080 ou Full HD. Só que fazer isso manualmente para todo o clipe seria muito trabalhoso.
Então o Premiere oferece a opção de proxies. Daí você edita na versão de baixa resolução, mas na hora de exportar ele vai usar os originais. O problema de fazer proxy é que tem o tempo de exportar os vídeos. Pensa que demorou quase 1 hora para exportar o vídeo de 3 horas de captura de tela do OBS. E pensa que já tinha passado da 1 da manhã quando eu tentei fazer isso. Péssima opção, porque durante 1 hora eu não podia fazer nada. Daí terminou e, claro, não fez diferença nenhuma. Interessante que eu tentei mudar para o renderizador via software em vez de via GPU e aí ficava tudo lento, mas pelo menos não travava a interface. Eu fiquei contemplando a ideia de editar tudo lento, mas pelo menos não crasheando. Mas isso seria um inferno, porque ainda tinha mais meia hora de vídeo para editar das 2 horas restantes de material. Depois de ficar tentando outras coisas, já estava dando quase 5 horas da manhã. Então eu resolvi ir dormir para conseguir ir para o escritório de manhã. E aqui vai outra dica. Eu demorei mais do que devia. O certo era ter ido dormir antes. Eu não posso julgar quem faz isso, porque eu passei a vida inteira varando 1, 2, até 3 noites sem parar às vezes. Mas não adianta. Todo mundo falava a mesma coisa pra mim e eu nunca ouvia. Especialmente quando a gente é mais novo, a tendência é achar que temos estamina infinita. Ainda mais se for arrogantão como eu, que tem confiança que não importa o problema, eu sempre vou conseguir resolver. Enfim, lembre-se que é sempre melhor dormir quando já tá tarde e você tá travado. Mas eu fui dormir com uma suspeita. Eu pensei nisso durante o dia seguinte e quando cheguei em casa voltei para editar. Como eu expliquei antes, tinha os clipes onde eu estava acelerando os vídeos para vocês não ficarem esperando as partes de instalação e compilação. Eram trechos que eu queria mostrar sem cortes, só acelerado. Só que para caber em 10 segundos eu precisava acelerar 1000%, 1500%, às vezes 6000%. Mesmo sem estar em cima desses clipes, o preview de nada funcionava e travava tudo. Parece um bug na realidade, porque pelo menos os clipes sem efeito deveria tocar o preview, por isso eu não tinha certeza. Mas daí eu imaginei que devia ter uma forma de pré-renderizar os clipes com efeitos como esse de aceleração. E de fato tem. Eu aprendi só nesse dia sobre o recurso de Render and Replace, que é parecido com a ideia de proxy, mas ele vai usar o mesmo render na exportação final também. Serve para clipes com efeitos complicados que também custam caro de dar preview em tempo real. E eu tinha dezenas de clipes acelerados. Podia ser mais uma aposta que ia me custar o tempo de esperar renderizar tudo, mas fazia sentido. Eu tinha feito isso em alguns clipes na noite passada também, e por isso eu só fui dormir 5 da manhã, mas também não deu diferença nenhuma. A timeline continuava travando tudo, mas na minha cabeça isso tinha que funcionar. Não fazia sentido não funcionar. Primeiro eu pensei que podia ser o codec, de repente se eu usasse um codec que não comprimisse tanto, não usaria muito processamento para fazer o preview. Então eu fiquei entre o GoPro Cineform e o Apple ProRes. Ambos ocupam espaço pra caramba, mas eu acabei escolhendo o ProRes, e eu sei que foi um canhão para matar uma mosca, mas aí que eu me toquei que tinha um maldito checkbox que renderiza com os efeitos aplicados. E óbvio que na noite anterior não tinha feito diferença nenhuma renderizar, porque acelerar o tempo do vídeo é um efeito e até mais caro do que eu pensava. E se eu não marcasse esse checkbox, ele estava só trocando 6 por meia dúzia, de um codec para outro, mas o efeito ainda estava sendo processado em tempo real. Dito e feito, umas 2 ou 3 horas fazendo render and replace, o preview ainda estava com um lag de 6 a 10 segundos, mas pelo menos tocava e não travava tudo. Daí eu segui uma dica que me deram no Instagram. O cara que mais me deu dicas úteis foi o Limas. Aliás, se estiver assistindo, valeu por me ajudar. Não sei o nome dele, o usuário é Limas, então eu vou chamar de Limas. Ele fez certinho, ele ouviu os sintomas e fomos por eliminação em possíveis causas. Ele trabalhou com edição de vídeo e a última coisa que eu fiz que ajudou bastante foi criar uma segunda sequence, já que mesmo não travando, mas ainda tinha o lag de 6 a 10 segundos que eu falei antes. Daí eu conseguia ir editando novos trechos, recortar e colar na sequence principal. Na segunda sequence, o preview funcionou em velocidade máxima. Na sequence principal, mesmo depois de renderizar todos os efeitos, ainda dava o tal lag. Então teria sido super sofrido se tivesse que continuar assim, mas com a segunda sequence em velocidade normal, eu consegui prosseguir sem dor de cabeça. Além de dormir, outra dica muito importante quando você trava num problema é falar com alguém. Não é obrigatório que essa pessoa tenha a capacidade de resolver seu problema, só que não diga muita besteira de volta. Só de repetir o que você mesmo disse já ajuda, e mesmo que algumas das sugestões não ajudem, não importa.
Esse diálogo faz parte do processo investigativo. Eu falo comigo mesmo quando não tem ninguém por perto, mas não é a mesma coisa. Se eu fosse mais técnico, quando você tem um problema difícil de resolver, o método socrático pode ajudar. É uma forma de diálogo onde você leva a pessoa à resposta, fazendo perguntas simples para guiar o processo investigativo. Você já viu algo parecido se assistiu séries como House ou qualquer adaptação de Sherlock Holmes. É para isso que serve o Watson, a segunda metade do método socrático. É um dos motivos de por que eu falo que se você é iniciante ou inexperiente, não vá direto para o caminho de ser freelancer ou trabalhar home office. Você precisa de outra pessoa para dialogar, não necessariamente só para te ensinar, mas para ser o seu espelho no processo de aprendizado. Outra dica, se na emergência você está sozinho, não tem ninguém para dialogar, escreva no papel todos os sintomas e hipóteses, mesmo as mais triviais. Não é eficiente, mas vai ajudar a colocar as peças no lugar. É o equivalente ao que você também já viu em séries como CSI ou séries de investigação jornalística, onde o investigador vai colocando as pistas num quadro e vai ligando tudo com um barbante. De qualquer forma, mesmo assim, teve 2 bugs na edição. Logo depois da intro, acabou ficando um pequeno espaço preto que vocês nem devem ter notado, e na seção que inicio falando de Docker, faltou uns segundos de áudio. Eu coloquei na errata nas descrições do vídeo, mas considerando o tamanho do vídeo, tanto de problema, até que ficou bom, eu acho. Em resumo, o problema todo foi não ter tido a noção que acelerar vídeo é um efeito que pode ficar caro, e um conjunto grande de clipes com esse efeito, por alguma razão, cria lag na timeline inteira da sequence, e isso parece um bug do programa. Agora, para a segunda parte desse vídeo, foi justamente os comentários dos usuários. Primeiro de tudo, agradecimentos a todo mundo que ficou acompanhando meu sofrimento nas stories do Insta e mandou mensagens de apoio. Tirando o Limas, que teve uma paciência de Jó de ficar pensando comigo, todo mundo que mandou sugestões infelizmente errou. Mas eu não tô aqui para criticar não, porque eu sei que todo mundo só mandou alguma coisa porque se importou em tentar ajudar. Mas eu quero salientar que muitas das respostas são conclusões automáticas que muita gente tem para vários tipos de outros problemas, e muitos, perigosamente, levam isso a sério. Se eu for resumir, as sugestões tinham 3 padrões: os que assumiam que eu precisava de uma máquina ou algum componente melhor ou mais potente, os que lembraram que eu uso Windows, então já vieram falando que eu devia usar Mac, ou os que sugeriram que eu mudasse do Premiere para Final Cut do Mac, ou DaVinci Resolve, ou Sony Vega. Aliás, curioso que 2 pessoas me falaram do Vega e eu nunca tinha ouvido falar. Muita gente chega nas mesmas conclusões para todo o problema, incluindo em programação. Trocar para hardware mais potente, trocar de sistema operacional, trocar de ferramentas. Tirando casos extremos, raramente qualquer uma dessas 3 respostas deve ser a primeira da lista. Na realidade, eu diria que seriam as últimas opções. O raciocínio que eu vou usar agora serve não só para o meu caso imediato de edição de vídeo, mas para tudo, incluindo programação. Então acompanhem para entender e usem para o seu dia a dia também. Trocar de hardware raramente ajuda, o raciocínio é simples. Muito filme, muito mais complexo já foi editado em hardware muito inferior ao meu. Eu tenho um PC que comprei especificamente para editar vídeo. E como eu disse no vídeo anterior, você não precisa disso se for iniciante. Mas no meu caso eu tenho a escolha de comprar mais do que eu preciso. Então eu montei uma torre com Core i7 8ª geração com 6 cores e 12 threads, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD, mais 2 TB de HD mecânico secundário, uma placa GTX 1070 Ti com 16 GB de VRAM e um sistema de water cooling da Corsair para a CPU nunca ter thermal throttle, que é quando a CPU derruba o clock quando detecta temperaturas muito altas. Quem mandou mensagem não sabia necessariamente disso, mas mesmo se fosse um notebook mais fraco, não seria esse o caso. Em todos os 30 anos que eu fui programador, o hardware raramente me impediu de fazer alguma coisa. Podia funcionar mais lento, mas não crashar ou não funcionar. E o sintoma que falei é que tudo trava, não que fica lento. O segundo caso é a reputação de estabilidade de Mac e Linux comparado à má reputação que o Windows acumulou ao longo dos anos. E isso começou principalmente com o Windows ME ou Millennium,
que foi o pior sistema operacional nos anos 90. O Windows 2000 ajudou a não derrubar tanto a reputação porque ele era estável como o Windows NT 4 antes dele. O Windows XP era usável em 2001, mas manter ele vivo por tantos anos destruiu toda a reputação. A demora no projeto Longhorn, que se tornaria o Vista, e o resultado catastrófico de prometer demais e entregar muito menos, prejudicou ainda mais essa já horrorosa reputação. O Windows 7 e 8 não ajudaram, foi só agora no 10, e mesmo assim depois de vários updates que eles finalmente acertaram a mão, mas veio uma década mais tarde do que devia. O Windows 10 ainda não atingiu os mesmos níveis de estabilidade do macOS ou de qualquer Linux, porém com um hardware bom e principalmente drivers bons, eu não tenho nenhum problema de estabilidade faz muito tempo. Se eu disser que eu só vi uma tela azul em 2 anos, eu não estou exagerando. E com a opção de agendar para aplicar updates que exigem reboot só de madrugada, também nunca travei por conta de updates. E claro, na minha ordem de escolha, eu continuo preferindo o macOS, mas desde 2014 eu não gosto do jeito que a Apple vem lidando com hardware e por isso mudei para hardwares PC. Eu gosto muito do Linux, mas eu também gosto dos programas que só tem no macOS ou no Windows. Por isso eu uso Linux em máquina virtual para desenvolver. Apesar disso, eu não considero mais o Windows como o primeiro fator para um problema. Eu ainda não usaria o Windows como servidor, mas como desktop ele está muito bom. E finalmente, terceiro ponto, trocar de ferramenta. O Adobe Premiere é como o Windows, ele tem mais problemas que seus concorrentes. O Final Cut 10 é o melhor de todos em usabilidade e fluxo de trabalho, apesar de ter um pouco menos de funcionalidades. A combinação Final Cut com Motion é o equivalente do Premiere com After Effects, mas em Windows não tem Final Cut, então a primeira opção é o Premiere. Hoje em dia existe a opção do DaVinci Resolve, cuja reputação é excelente, ele tem versões para Mac, Windows e até Linux, fora que ele tem uma versão gratuita que compete com as versões pagas. Eu já estava de olho no DaVinci Resolve, que nasceu como uma ferramenta para fazer color grading e color correction, por isso ele é o melhor de todos nesse departamento. Mas ao longo do tempo ele embutiu o equivalente das funcionalidades do Premiere, After Effects e Audition, tudo numa mesma ferramenta, então ele é extremamente poderoso. Não existe nenhum motivo para eu não mudar para o DaVinci, a não ser preguiça mesmo. Mudar o workflow de trabalho não é exatamente trivial, mas eu pretendo fazer isso em breve, nem que seja só para aprender uma ferramenta nova. Porém, eu estava no meio de uma edição. Mudar de ferramenta no meio da edição não é a melhor resposta. Mudar de linguagem de programação, jogar fora o projeto atual que está funcionando pelos possíveis benefícios de performance, escalabilidade ou estabilidade, não é uma escolha tão trivial quanto parece. Se eu tivesse mudado para o DaVinci naquela quinta-feira, vocês não teriam tido o vídeo pronto na sexta. Talvez levasse mais dias ainda até eu aprender o workflow do DaVinci e migrar tudo para ele. Além disso, eu ainda podia ter problemas inesperados no futuro. A grande vantagem das ferramentas da Adobe é o ecossistema. Tem muito mais documentação em fóruns e sites explicando como resolver as coisas. Tem muito mais assets como vídeos, áudio, efeitos, composições em dezenas de sites. A intro do meu vídeo é uma composição de After Effects que eu comprei e eu tenho essa opção sempre que precisar. No DaVinci eu não vou ter, daí eu teria que comprar para After Effects, exportar num vídeo e importar no DaVinci de qualquer jeito. Daí o fator preço já não é uma vantagem tão grande. O mesmo raciocínio vale para frameworks ou linguagens de programação. Mudar não é trivial, não quer dizer que não vale a pena, só que o contexto precisa ser levado em consideração e o melhor momento de fazer isso não é justo quando você está com prazo apertado e no meio de uma emergência. Agora, a conclusão que devia ser a primeira e mais óbvia: milhares de pessoas estão nesse instante usando o mesmo Premiere que eu. O Premiere é usado para editar filmes e documentários muito mais longos e complicados que um vídeo de YouTube, com muito mais efeitos, muito mais tomadas de VFX, com dezenas de composições de After Effects ou Dynamic Links com Audition, e eles conseguem editar e exportar tranquilamente. A conclusão mais óbvia é que eu não estou sabendo usar a ferramenta. Não que a ferramenta, o sistema operacional ou o hardware são ruins. Essas três opções partem da premissa que não tem nada de errado comigo e sim com as ferramentas que eu estou usando. Mas na grande maioria das vezes é o oposto. Considere sempre como primeira hipótese que é você que não está sabendo usar as ferramentas.
Considere sempre que todo bug, todo crash, toda lentidão, todo lag, todo atraso é sempre culpa sua. A última opção é a ferramenta, o sistema ou o hardware. A última da última opção. Todas as vezes que eu tive problemas desse tipo, raramente a culpa não era minha. E esse foi justamente mais um caso. Só porque eu já editei e entreguei mais de 50 vídeos ao longo de um ano, não significa que eu já sou sênior. Muito pelo contrário, só significa que eu aprendi um jeito de fazer as coisas e repeti esse mesmo jeito por um ano e finalmente eu esbarrei num projeto que desafiou esse caminho e me obrigou a repensar minha forma de trabalhar. Se eu mudasse de ferramenta, não teria aprendido nada. Ao longo do processo de resolver o problema, eu aprendi mais e treinei coisas como Proxy Files, Render Replace, otimizações do Premiere, estudei sobre outros codecs e muito mais. Nada disso resolveu o problema imediato, mas eu ganhei muito mais conhecimento para o futuro. E ainda tem outro ponto a se considerar, e aqui é um princípio pessoal. Vocês sabem que eu não monetizo o canal. Quem define quando um vídeo vai ficar pronto, em que ritmo, sou eu. Por princípio, eu decidi que eu só iria gravar e editar à noite, depois que eu volto do trabalho. Considere que eu sou dono da minha própria empresa. Tecnicamente, não existe nenhum problema se eu usasse o dia para fazer isso. Mas por princípio, eu escolhi fazer dentro dessas restrições e decidi que eu entregaria um vídeo por semana, salvo quando eu tivesse que viajar ou fazer eventos, por exemplo. Eu sou o meu próprio chefe e o meu próprio cliente. Eu não consegui cumprir os deadlines que eu mesmo decidi, vai contra meus princípios. Eu não estou dizendo que todo mundo deve fazer isso, mas se você realmente quer ir um nível acima, deveria ter padrões mais elevados do que desistir e se justificar dizendo eu nem ganho o suficiente para ter essa dor de cabeça. Lógico, esse princípio eu estou exagerando na explicação, mas acho que vocês entenderam qual é o ponto. A moral da história, sempre assumir que você ainda não sabe tudo e não inventar desculpas esfarrapadas, mas também não adianta só ter falsa humildade. Ai, tadinho de mim. Falso humilde é um inútil. Eu preciso saber objetivamente quais itens eu ainda não sei e aprender e treinar um de cada vez. Alguém comentou no meu vídeo sobre conhecimentos básicos que depois de assistir viu que não sabia nem esse básico e se questionou. Eu devo ser burro mesmo. E eu digo, não necessariamente. Antes você não sabia que não sabia, agora você sabe o que não sabe. Faz uma enorme diferença porque agora você tem uma meta para cumprir. É um passo que vai te deixar melhor do que é hoje. A pior coisa é não ter consciência que não sabe. Como você vai melhorar se não sabe o que não sabe? Por fim, outro motivo que eu quis usar este exemplo. Eu venho fazendo vídeos por quase um ano. Nesse período eu saí do 0 para o tais 20% em 3 meses. Dali em diante eu venho basicamente repetindo o mesmo processo. Ter feito 10 vídeos, ou 50, ou 100, só seguindo o mesmo processo não me torna muito melhor hoje do que eu já era em janeiro. Esse problema que eu tive semana passada foi a primeira vez em meses que eu finalmente subi mais um nível. Isso é o aviso que eu dou a todo estagiário, trainee, júnior por aí. É muito, mas muito fácil sair do 0 para os 20%, o suficiente para conseguir entregar coisas que parecem produtos finais. Veja meus vídeos, se você só bater o olho, ia dizer que eu sou que nível? Sejam objetivos, seu nível em 1 ou 2 anos continua sendo júnior, o meu nível aqui em edição continua sendo júnior. Eu preciso apanhar mais vezes como semana passada se eu quiser subir de nível. E para isso eu mesmo preciso caçar problemas novos para resolver em vez de voltar para a zona de conforto e evitar fazer os vídeos difíceis. E é isso aí, era essa a história e o processo de pensamento que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se ficaram com dúvidas ou tem outras sugestões, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, não deixe de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhem com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê semana que vem, até mais!